CBN Intimamente. Com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo jóia? Tudo ótimo. Comigo também, graças a Deus, tudo ótimo. Ouvintes, internautas, bom dia. O assunto está dando o que falar e vai dar muito mais o que falar, porque de fato você tocou num ponto que causa muita discussão, né? Parceiros psicopatas, você já vem abordando esse tema em alguns programas. Esse é o terceiro, né? Da Aquela série. aquela história do príncipe virou um sapo, né? Isso. Pois bem. Realmente está dando o que Tá. falar, está tendo uma repercussão. Exatamente. Eu tenho recebido e-mails de várias, não só aqui de Juiz de Fora, mas de outras cidades, enfim, as pessoas estão adorando, compartilhando os vídeos, né? Agora tem o podcast também, então, legal informação para que a gente consiga se proteger um pouco desse tipo de personalidade, né, Marcelo? Foi. No programa anterior, inclusive, você citou esse psicólogo canadense, o Robert Harry, né? Isso. Que é o mais conceituado especialista do mundo quando o assunto é psicopatia, e disse que ele observou 12 comportamentos comuns presentes na estrutura psicológica dessas pessoas. Sim, ele fez uma pesquisa com um grupo, né, grande de pessoas e tal. Inclusive eu queria fazer uma errata aqui, que eu acho que num dos programas eu falei que ele era americano. Ele não é americano, ele é canadense. É porque é muita gente. Então a gente às vezes se confunde. Ele é canadense. Então realmente é o maior estudioso desse tipo de estrutura do mundo. Inclusive já fez até algumas pontuações sobre o nosso ex-presidente. Quem tiver curiosidade entra na internet. Eu não sabia, não. Tem. Mas vamos pular essa parte. Vamos lá. Então a gente vai falar sobre algumas características comuns que ele encontrou nesse tipo de personalidade, para que as pessoas consigam identificar com mais facilidade se elas podem, talvez, estarem correndo o risco de estarem envolvidas com esse tipo de personalidade, com esse tipo de pessoa. Agora, é interessante uma observação, Marcelo, que a gente vai falar sobre essas características. Eu acho importante as pessoas saberem, mas a gente quer deixar claro que isso aqui não é o suficiente. Ninguém pode sair por aí pegando isso e diagnosticando as pessoas. Mesmo porque você não sendo especialista, principalmente. Exatamente, né? Tá? Então, assim, é só um alerta, porque normalmente são características que se repetem. Tá? Mas o diagnóstico de psicopatia tem que ser feito por um especialista. Então. Tá bom? Mas que já ajuda pra caramba, abrir o olho ajuda. Então vamos a elas. Primeiro, boa lábia. Boa lábia. O psicopata, normalmente, Marcelo, ele é muito articulado. Muito. Ele é um marqueteiro. Exatamente. É o bom de bico. Ele é o marqueteiro dele mesmo. Ele convence, ele seduz as vítimas através, primeiro, de muita bajulação. Ele adora bajular, dar presentinhos, agradinhos, é aquilo que nós falamos nos programas anteriores, né? Fica parecendo uma pessoa extremamente educada, cortês, mas na realidade ele está já te bajulando porque tem um objetivo. Então ele é bajulador e ele é capaz de te convencer de que ele é o que ele quiser ser. Eu sou o cara, ou a cara. O cara vai entrar na segunda que nós vamos falar, mas ele tem um poder de criar histórias a respeito dele, onde ele não viveu aquilo, mas ele te conta com tanta veemência que você realmente acredita. Então ele é capaz de contar sobre viagens que ele fez por países... É aquele popular que acredita na própria mentira? Exatamente. Ele acredita na própria mentira, também tem um tópico, faz parte. Só que nós dividimos. Muito entende? Bom. Ele conta uma versão para você. As características vão se entrelaçando. Elas vão se entrelaçando, exatamente. A gente só subdividiu. Então, ele é capaz de te convencer, por exemplo, que ele é um médico. Ele fala, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, sem nunca ter passado por uma faculdade. Ele consegue fazer isso e te convencer, porque ele estuda, ele pega detalhes, então ele usa um vocabulário adequado à medicina ou ao direito. Então, você fica realmente convencido. E assim, um tipo de frase interessante que uma pessoa, por exemplo, ele podia falar, acabou de conhecer uma mulher, e falar assim, olha, a última pessoa que eu conheci, quase tão interessante quanto você, foi no meu MBA que eu fiz
em Stanford, por exemplo. Ah, Você imagina como que essa mulher se sente. Olha, o quase tão interessante. Então ela é master, ela é super, entende? Então essa é a questão da boa lábia. Ele convence, ele conta histórias, ele te deixa, te faz acreditar que ele é aquilo que ele não é. E é o primeiro passo, lembra que nós falamos dos passos? Esse é o passo da sedução, onde a pessoa fica encantada com todo aquele glamour que essa pessoa passa para ela, certo. ok? Boa lábia. Segundo. Ego inflado. Aí sim temos, ele é o cara. Entendi. Ele é o cara, Marcelo. Ninguém sabe mais do que ele. E nenhuma opinião no mundo pode ser mais importante. Um palpitezinho não é mais exato. Em qualquer assunto, ele sabe mais. Você pode até estar certa, desde que concorde comigo. Exatamente. Entende? Não, e ele vai contorcendo a situação até ele te convencer de que realmente ele é que está certo, é a opinião dele que vai. No final da história você desiste. Porque senão vira briga. Tá? 3. Lorota desenfreada. É um expert. Aí sim entra a questão da mentira. Acredita na própria mentira. É aquela pessoa, ele mente com tanta riqueza de detalhes que ele te faz acreditar na mentira e ele mesmo acredita. Isso dentro da mente dele, isso é real. Então ele pode falar coisas que ele nunca viveu, inventar histórias, mas ele coloca tantos detalhes que você não é acredita, possível, né? Fala, não é possível. Óbvio que essa pessoa viveu isso, entende? Sim. Então aí entra a questão essa lorota, essa mentirada que essa pessoa inventa para também convencer a vítima dele. A quarta é interessante, hein? Muito. Sede por adrenalina. Normalmente, os psicopatas, eles não suportam monotonia. É mesmo? Gostam de viver perigosamente? Gostam de viver perigosamente. A monotonia gera um desconforto muito grande para essas pessoas. Então, são pessoas que têm tendências a se envolver em rachas, né? Em esportes radicais. Isso, mas é diferente, em esportes radicais, mas sempre competindo, não pelo prazer, não uma coisa controlada, sem risco, não. Ele está o tempo todo se colocando em risco, quer competir e isso também gera status. Porque se você fez da forma X, você correu e colocou 200 no seu carro, ele colocou 250. E isso ele não consegue perceber o risco. Para ele é mais importante ele colocar 250 km por hora num carro e depois, se sobreviver, contar para você que ele fez isso, do que parar para observar que ele está colocando a própria vida em risco e a vida de outras pessoas. Então, essa questão da adrenalina, ela é constante. Então, é um tipo de pessoa que normalmente não fica em empregos muito repetitivos, aqueles tipos de emprego que você tem que fazer a mesma coisa todo dia, e casamentos. Normalmente tem um histórico de vários casamentos ou relacionamentos, né, sérios, mas assim, são vários no decorrer da vida. Quinto, reação estourada. É aquela pessoa que ela reage de uma forma totalmente desproporcional, às vezes a uma pequena frustração, às vezes há uma reação, você reage, fala uma coisa, reage de uma forma, ele reage de uma forma totalmente desproporcional. A coisa é mínima e ele, de repente, ele tem um estouro, ele que assusta grita as pessoas à sua de volta, você não compreender, tipo, mas por que, né, tanto exagero, tanta agressividade por uma coisa tão pequena. Aí vou aproveitar a minha vivência e vou contar um caso para ilustrar. Será que dá tempo? Dá, nós temos mais 2 minutos. Então dá tempo. Tô falando pra gente poder encerrar nisso. Fui eu uma vez fazer uma viagem, tá? Parei em uma outra cidade, estacionamos numa rua movimentadíssima, era época de Natal, ou seja, comércio lotado, tal. De repente, quando eu volto com minhas comprinhas, feliz da vida, a pessoa grita comigo, Elisângela! Eu
falei, Jesus, o que aconteceu? Eu tentando entrar no carro do outro lado, pela porta do outro lado, e a pessoa parada olhando pro carro assim, Marcelo. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, bateram no carro, arrancaram a metade da lateral do carro. Quando eu cheguei lá para ver o que era, tinham 2 risquinhos na pintura do carro. Alguém passou e arranhou o carro com a chave. Sim. 2 riscos. Aí eu olhei, o que foi e tal? Olha aqui o que fizeram com o carro. Detalhe, o carro é meu. O carro era meu. Aí eu olhei e falei, tá, tô vendo. A gente precisa achar esse cara. Eu falei, como? Vai achar? E falei, vai arrumar confusão por causa disso? Sabe qual que é o seu problema? É porque você não tem zelo com as suas coisas. Só que na realidade não é isso. O psicopata usa os objetos, as coisas como status. Então, quando aquilo ali... Quer se impor, quer mostrar... Aquilo ali tem um significado para ele muito importante. Então, arranhou um símbolo de status para ele. Entendi. Se tivesse me arranhado, Marcelo, não teria problema. Não. A mesma reação. Não, atropelou eles lá, tem problema. Mas o carro, não. Então, aquilo rendeu para o resto do passeio, que obviamente virou... Lógico. Né, uma frustração, virou uma tristeza, enfim. Então, é uma coisa completamente desproporcional. O carro já estava arranhado. Não tem nada para se fazer. Não adiantava mais. Então, deixa arranhado, quando puder arruma, se não puder, deixa assim, fala que é estilo, pronto. Você não liga para as suas coisas. Aí começa aquele massacre psicológico. Lembra que nós falamos anteriormente? Exatamente, você falou disso. Aí vem o massacre psicológico, é porque você não liga para as suas coisas. E eu fico aqui, aí olha só, tentando me impregnar de culpa. E eu fico aqui sofrendo pelas suas coisas e você nem liga. Ah, mas também, né, é porque para você é muito fácil, porque você ganha dinheiro muito fácil. Ganha dinheiro muito fácil, gente, trabalhando 14 horas por dia, em média, inclusive finais de semana. Então, eu ganho dinheiro muito fácil. Então, é aquela coisa de te diminuir, de te menosprezar, né? E ficar preso a uma coisa que é só um objeto. Então nós vamos continuar falando disso semana que vem. Se Deus quiser, semana porque você vai explicando cada uma das outras isso com exemplo, sem o menor medo de me mostrar, e as pessoas acharam isso muito interessante. Bom, é claro, de eu ter falado da coragem, né? Teve uma pessoa, inclusive, que falou que legal você falar pra gente que vocês também erram. Gente, claro, todo mundo erra. Médico erra, dentista erra. Só que, né? Na maioria das vezes, não, a gente fala mesmo. Até porque as pessoas precisam perceber que se equivocar faz parte da vida, né? É humano. Legal é a gente levantar e dar a volta por cima. Então semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Um beijo no coração. Vamos lá, quem quiser mandar mais perguntas. Eu estou adequando os programas de acordo com o que o povo vem pedindo, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Elisângela Pereira, psicóloga e sexóloga no CBN Intimamente. Extrafolou.